Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o filme A Professora de Piano. Muita gente, quando assiste esse filme, tem o movimento de colocar a personagem como uma perversa, né, do ponto de vista da psicanálise. Aqui já abrimos uma discussão e uma polêmica também. Por quê? Muitos psicanalistas não consideram, né, uma possível perversão feminina como estrutura. No entanto, esse filme tem diversos elementos que eu acredito que qualquer psicanalista que tenha uma opinião contrária a essa vai ter uma enorme satisfação, né, assistindo esse filme. Qual que é a história? Conta a vida de Erika, uma professora de piano, deve ter seus 40 e poucos anos de idade, vive com a sua mãe, só as duas, uma espécie de um apartamento. Logo na primeira cena do filme, dá a entender que ela chegou muito atrasada em casa, ficou muitas horas fora de casa. Tanto ela quanto a mãe têm uma relação muito estranha uma com a outra. Estranha é a melhor palavra que eu consigo achar nesse momento. Ela é uma professora muito rígida. Ela não tem nenhum tipo de vínculo, afeto, cuidado, gentileza, educação, nada disso. Ela é uma mulher extremamente amarga, inteligentíssima, né? Isso é inegável no filme. Dentro da área dela, ela é muitíssimo respeitada, né? Como uma pianista. Só que é uma mulher que não tem relação com ninguém, assim, né? Só que ela tem algumas fantasias, né? Inclusive algumas bem interessantes do ponto de vista da psicanálise. Durante o seu trabalho, ela veste, né, roupas muito formais, ela tem uma linguagem muito formal, né? Tá sempre muito ereta, muito com o nariz assim, uma postura muito imponente. Ela é uma mulher muito imponente. Só que ela costuma frequentar locadoras, né, lá da França, de filme pornô. Ela entra em uma dessas locadoras e escolhe um filme pornô e entra dentro de uma cabine. Essas cabines, os caras, né, colocam o filme e se masturbam ali. E limpam, né, o pênis depois de gozar com um lencinho e joga no lixo. O prazer dela não está em assistir o filme pornô. Está em pegar esses lencinhos sujos de esperma de homem e cheirar. Então, assim, a atriz é excelente porque é um filme que fala de sexo, que fala de fantasia, fantasias masoquistas, na verdade. Também trata de automutilação, só que aqui essa automutilação a gente tem que, né, precisamos pensar um pouco a respeito dessa automutilação. Só que ela tem esse prazer, né? Olha, ela entra dentro de uma locadora, coloca um filme qualquer e pega na lixeira um lencinho, né, sujo de esperma de homem e sente aquele cheiro. Ela não se masturba, mas é nítido no olhar dela, né, e na expressão do rosto, um prazer absurdo que ela sente nisso. Ela volta pro serviço dela, praticamente a vida dela é trabalho e casa, né? Ela não tem pai, o pai dela morreu, né, e também foi internado numa clínica psiquiátrica, vive somente com a mãe. Ela também tem outra fantasia. Eu estou usando o termo fantasia, mas depois eu vou problematizar esse termo. Ela adora assistir as pessoas transando. Então, tem lugares onde ficam os carros estacionados, né, e casais ali transando. E ela gosta de assistir, né, essas pessoas transando, com uma voyeur. Tem uma cena muito interessante no filme, né? Ela está vendo um casal transando, está ouvindo, né, os sussurros e os gemidos desse casal, e ela se coloca atrás do carro e ela se agacha para ouvir, né, melhor esses gemidos. E ela faz xixi. Só que no momento que ela faz xixi, a expressão do rosto dela é como se ela estivesse tendo um orgasmo. Só que o que acontece? A partir do momento que a pessoa, o casal, né, que está transando, o homem percebe a presença dela, o que para um voyeur é a pior coisa que pode acontecer,
ela sai correndo. Então, assim, ela sente um prazer aqui em assistir esse filme pornô nessas cabines e cheirar, né, esses lenços com restos de esperma e também assistir pessoas transando, né? Nesse momento aqui, ela é por olhar. Eu acho interessante marcar isso com vocês, porque tem muita gente que às vezes tem a impressão ou a ideia de que o voyeur é aquele que gosta, por exemplo, de olhar um casal transando, ou uma pessoa transando, ou se masturbando, e a pessoa tá ali, né, sentada numa cadeira vendo os dois transar. Isso não é um voyeur. Um voyeur, ele não quer ser notado, entre aspas. Porque a partir do momento que ele é notado, aqui que é interessante essa parte no filme, ele sofre, de certa forma, uma punição. É uma espécie de: o que você está olhando aí? O que você está espiando aí? Você não pode fazer isso, não. Preste atenção, tanto o voyeur quanto o exibicionista, ponto de vista que, né, estamos trabalhando fantasias, é interessante pensar nesse fator, né? O voyeur, ao mesmo tempo que ele se coloca como por olhar, né, vendo ali, né, admirando, desejando, né, enfim, que as pessoas acabam tendo essa impressão, ele não quer ser notado, entre aspas. Ele não quer ser notado, mas ele deseja isso. Porque a partir do momento que ele é visto, olha só, a partir do momento que o voyeur é visto, quase sempre ele, de alguma forma, deseja sofrer uma punição. Então esse cara, nessa cena, chama ela de puta. Grita com ela e corre atrás dela quando ele percebe, né, esse olhar aqui dela, assistindo ele com a sua respectiva parceira transando. Aqui é interessante outro fator. Tem pessoas que são extremamente exibicionistas em relação a sexo. Por exemplo, pessoas que gostam de contar que transou com tal pessoa e que fez isso e aquilo. O ato de contar aqui é também um exibicionismo, é uma forma de exibicionismo. Homens heterossexuais têm esse comportamento, né? Quando transam com uma mulher, parece que a gozada do hétero é muito melhor quando ele conta. E sempre quando ele conta, ele aumenta, né? Então, por exemplo, se ele transou durante 10 minutos, ele vai contar para o amigo que foi durante 1 hora. Se ele gozou em 5 minutos, ele vai falar para o amigo que ele demorou 50 para gozar. E por aí vai. Há um prazer aqui em contar. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de tirar fotos, né, transando com seus parceiros e enviar para amigos, para colegas, se excitam, né, nessa cena de: olha só, né, eu transando com essa pessoa. Aqui é interessante marcar o seguinte: crianças, se você tem filho, sobrinho ou tem contato com crianças, não é incomum encontrarmos esse tipo de comportamento. Às vezes uma garotinha que está com saia e ela levanta a saia, ou um garotinho, por exemplo, que mostra o pênis, né? Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, né? O Homem dos Lobos é uma forma de sedução da criança, exibir-se, né? Mostrar-se. Aqui, no filme, esse casal que está transando não gostou, esse homem não gostou de ser visto. Poderia acontecer outra coisa. Ele poderia gozar com esse olhar dessa mulher, da Érica, né? Ele poderia, por exemplo, até se excitar muito mais e fazer caras e bocas e mudar de posição para, de alguma forma, tentar excitar, na verdade, essa pessoa que olha. Só que o interessante desse filme aqui, nessa cena do voyeurismo, do voyeur, né? Que é perfeita. Que acontece exatamente, do ponto de vista do inconsciente, o que um voyeur deseja. Por mais que o voyeur não queira, olha a palavra que eu estou usando, querer. Por mais que o voyeur se coloque numa posição, né, de olhar, de puro olhar, há ali um desejo. Preste atenção, há um desejo aqui de sofrer algum tipo de represália, algum tipo de punição, que é o que acontece com a Érica, né? Assim que esse casal, esse homem percebe que está olhando ali os dois transando, ele não gosta. Ele chama ela de puta e grita, né? E corre atrás dela. É uma cena muito interessante também da gente pensar, né, essa questão do voyeurismo e do exibicionismo, porque crianças também são voyeurs.
Crianças também têm essa curiosidade em relação ao corpo do outro, né? Se você é pai, se você é mãe, sabe disso. Quando você, por exemplo, está dando banho no seu filho, se ele tem 1 aninho, 2, 3, você vai notar que ele olha. Ele vai olhar para a sua genital, no caso. Crianças têm, né, esse... Eu não gosto de usar o termo comportamento, mas o exibicionismo e o voyeurismo tem na criança. Criancinhas pequenas. Mas não é um exibicionismo e um voyeurismo do ponto de vista da perversão. É diferente. Mas aqui nessa cena em específico, eu acredito que muitos dos psicanalistas que acreditam, né, que possa haver uma perversão feminina, né, tenham um prazer absurdo assistindo essa cena, né, porque é muito, muito interessante. Aqui eu faço uma marcação com vocês. Eu percebo que tem muita gente que costuma patologizar o desejo feminino. Então, assim, uma mulher que gosta demais de sexo, uma mulher que tem fantasias sexuais, uma mulher que expõe suas fantasias sexuais, facilmente a sociedade a coloca muitas das vezes como uma perversa. E aqui, muitas das vezes, alguns psicanalistas acabam aproximando, erroneamente, uma perversão feminina de uma ninfomania, por exemplo. Aqui, a personagem, o que eu acho interessantíssimo nesse filme, é que não tem tanta cena de sexo. A Isabelle Huppert nem aparece nua no filme. Não tem cenas de sexo oral ou cenas de penetração, nada disso. Nós estamos no campo da fantasia, né? E há essa cena que, na minha opinião, é uma das melhores do filme. Tem uma parte também, né, que ela se corta. Essa parte, inclusive, acho muito interessante porque corrobora para uma compreensão equivocada, né, de algumas pessoas em relação à automutilação. Porque tem muita gente que acha que a automutilação a pessoa sente prazer fazendo isso. Aqui, nesse filme, não é uma automutilação proveniente ou efeito ou uma manifestação sintomática, por exemplo, de um problema ou de uma questão mental ou de um sintoma, né? Então, por exemplo, quando você se corta, quando uma pessoa se corta, do ponto de vista da psicanálise, o analista ele não vai analisar o corte em si ou por que essa pessoa está se cortando ou se essa pessoa tem algum tipo de prazer nesse ato. Não é assim que a psicanálise enxerga. Muitas das vezes a automutilação está muito relacionado, por exemplo, dependendo da leitura do psicanalista, com uma inscrição no corpo. Muitas pessoas que se automutilam, por exemplo, às vezes com depressão, né, ou com algum outro tipo de patologia, por exemplo, são pessoas que muitas das vezes não conseguem falar através de palavras e inscreve no corpo através do corte. Muitas das vezes, né, se você for parar para pensar, a tatuagem também é uma forma de mutilação. E é uma forma de inscrição. Você pode tatuar no seu corpo, né? Então aqui, a automutilação, a psicanálise vai pensar por outra ótica. Não é nesse sentido de, olha, a pessoa que se corta sente prazer nisso. Não é o caso aqui no filme, né? A Érica, ela pega uma gilete e um espelhinho pequenininho, coloca a sua perna, né, numa banheira e aproxima o espelho da sua vagina. Ela corta a vagina. Ela não corta a parte inferior da perna, nem o pulso, nem o braço. Ela corta a vagina. Ela vê ali, né, aquele sangue escorrer entre as pernas dela. Então uma mutilação aqui masoquista. Eu acho interessante pontuar isso com vocês também, porque é uma personagem que, do meu ponto de vista, eu considero ela uma masoquista legítima, digamos assim. Mas o rapaz que ela tem, entre aspas, uma relação, ele é um sádico de mentirinha. Por que ele é um sádico de mentirinha? Vou, né, contar um pouco da história do filme com spoilers. Essa mulher tem essas fantasias, esses fetiches, né? Cheirar lenço, né, sujo de esperma, espiar as pessoas transando.
e esse prazer masoquista aqui. Só que é o seguinte, muita gente acha que o masoquista é aquele que gosta de sentir dor. Só que o masoquista é aquele, preste bastante atenção, o masoquista é aquele que coloca o seu corpo como objeto do outro. É como se o masoquista encontrasse alguém, se colocasse como objeto e dissesse: faça de mim o que você quiser. Só que quem está no controle aqui não é o sádico, dentro desse ponto de vista aqui da fantasia do filme. Quem dita as regras é a Erika. É a Erika que dita as regras. Preste atenção nessa parte que é muito interessante. Ela conhece um rapaz chamado Walter, francês, inteligentíssimo, muito exibido, e esse cara tem uma fixação absurda por ela. Diz amá-la, né? E ela percebe essa devoção nele. Então é como se ela pensasse assim: bom, esse cara pode fazer o que eu quiser. Os dois, né, se pegam dentro do banheiro e ele tenta beijá-la e ela diz não. Ele tenta transar com ela diz não. E ela começa a colocar condições, regras. Olha, você não pode me beijar, você não pode se masturbar de costas para mim. Ela escreve uma carta de coisas que ele deve fazer. Você vai bater na minha cara, você vai falar que eu não devo ligar para minha mãe, você vai me chamar de puta, suja, etc, etc. Perceba, essa mulher aqui cria uma espécie de um roteiro daquilo que o seu, né, entre aspas, sádico de mentirinha deve fazer. Quem tá no controle aqui? Só que, nessa primeira parte do filme, ela causa uma angústia absurda nesse rapaz. Por quê? Ele não quer estar nessa posição. Ele não quer estar nessa posição de sádico, daquele que provoca a dor nela. Por quê? Ele a ama. E é justamente esse amor que esse rapaz tem por ela que ela usa para causar o quê? Angústia nele. Essa primeira parte do filme, eu, Daniel, posso facilmente concordar numa estrutura perversa. Nessa primeira parte do filme. Ela provoca angústia nesse rapaz, tem essa questão, né, com a mãe, o voyeur, essa cena do voyeur, uma voyeur legítima, e ela começa a colocar uma série de regras para esse rapaz, né? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você pode isso, você pode aquilo. Nessa posição aqui, ela é a sádica. Olha só que interessante. Conversa bastante com o texto do Freud do bate-se numa criança, né? Preste atenção. Nesse momento aqui, ela é a sádica. Só que esse rapaz não sustenta esse lugar de sádico, de mentirinha. Na segunda parte do filme, ou melhor, na primeira parte ela é a sádica. Na segunda parte do filme isso inverte. Ela começa a pedir para ele bater nela. Só que mais uma vez ele não sustenta esse lugar. Então, mais uma vez ela está provocando angústia nesse cara. Esse cara se sente extremamente angustiado de ocupar essa posição de bater nela, de humilhá-la. Ele no fundo, entre aspas, desejaria que ela o desejasse também, que ela o amasse também, mas ela não ama. Ela não ama. Ela tenta, na verdade, encontrar esse sádico dela, mas ela não encontra. E se frustra. Porque esse rapaz não sustenta esse lugar aqui de provocar dor nessa personagem. Ele bate nela, chuta a cara dela, deixa ela sangrando, chama ela de puta, de suja, diz que não vai sujar as mãos com ela, mas ele não sustenta esse lugar. Depois ele lava a mão, pergunta se tá tudo bem, tenta dar um beijo nela, tenta penetrar nela, e ela fica ali, né, imóvel, por objeto. Mas esse cara aqui não sustenta esse lugar de sádico, né? Então é um filme absurdo de interessante. Claro que diversos psicanalistas, né, podem ter suas diferentes leituras. Eu, particularmente, não coloco a personagem como uma perversa, apesar da posição dela de masoquista ser extremamente intrigante, né, da questão de
né, de escolher, de certa forma, esse sádico. Mas esse cara não sustenta esse lugar, né? Seria um casal, entre aspas, perfeito, né, se ambos fossem perversos. No caso do rapaz, ele não é um, se fôssemos pensar no ponto de vista da psicanálise. É um filme absurdo de bom, pesado, né? Tem cenas pesadíssimas. A atriz, nossa, uma das maiores interpretações que eu já assisti na vida. Ela, inclusive, tem outro filme que também fala de fantasias perversas, digamos assim, né? O filme se chama Elle. Ela é uma... Ela praticamente cria jogos, né, violentos e um dia, dentro de casa, ela acaba recebendo uma invasão, né, de um ladrão, enfim, que a estupra. E ela tem toda uma fantasia em torno, né, desse estupro aqui. E tem uma cena muito forte que o cara tenta, né, transar com ela e ele pede algo. Isso quebra a fantasia dela e ela diz, ó, assim não, assim eu não quero. Então é uma atriz que, né, interpretou duas personagens em dois tipos de filme pesadíssimos em relação à sexualidade, né, sexo, desejo. Nesse filme, eu particularmente não coloco essa protagonista como uma perversa. Seria um casal perfeito se ele fosse um sádico, mas ele é um sádico de mentirinha. Ela, em contrapartida, né, ocupa uma posição masoquista. Isso é inegável. Se você assistir o filme, ler Freud, né, estudar, é nítido. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Caso alguém tenha interesse em participar dos grupos do Freud, esse ano de 2024 trabalharemos os principais textos do Freud, inclusive o Bate numa Criança, durante mais de um mês, né? 4, 8, 10 aulas, vou trabalhar esse texto minuciosamente. Se você curtiu o vídeo, esse conteúdo, né, sobre sadismo, masoquismo, fantasia, tenha o desejo, por exemplo, de adquirir aulas sobre esse tema, basta entrar em contato comigo.